Hoje nós vamos falar sobre golpes, contratos que você tem que assinar lendo tudo. Não assine um contrato sem ler tudo. Golpes de consórcio que promete carta de crédito, promete financiamento e não honra. E fazem você assinar às vezes um documento sem você ler direito. Vamos falar sobre isso, você deve ler tudo, de preferência com óculos e com alguém do lado para explicar tudo que se trata. Aproveite para inscrever no canal e vamos mostrar um modelo de petição que você deve fazer no juizado especial, que você não precisa pagar advogado, até 20 salários mínimos, até 20, 30 mil reais, para você reaver o seu dinheiro perdido e não entrar mais nesse tipo de golpe. Se inscreva. Como eu falei, aqui é um modelo de petição de pedido que você vai fazer no juizado especial de pequenas causas, sem precisar pagar advogado. E o modelo que você pode seguir, não vamos citar nome de empresa, nem endereço, nem nome de ninguém, para não ser vítima de processo. A ação para devolução do dinheiro que você pagou um consórcio, mas você não está satisfeito com o que foi prometido e não foi cumprido, chama-se ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valor pago e indenização por danos morais, decorrente de propaganda enganosa. Essa ação contratual cumulada significa rescisão significa romper o contrato, cumulada significa com a devolução do valor e a indenização por você ter pago um valor que você não recebeu nada em troco. Então você se dirige ao juiz, aqui você vê que ele diz excelentíssimo senhor juiz do juizado especial, você cita o número do juizado da comarca, aqui foi da comarca de Fortaleza, fulano de tal, você se identifica, eu sou fulano de tal, sempre na terceira pessoa, João das Contas, CPF tal, residente tal, em face da empresa tal, situado no endereço tal, CNPJ, vem com super RP, juizar presente ação declaratória, restrição contratual, acumulado com a restrição de valor pago, indenização por danos morais, recorrente de propaganda enganosa, com arrimo nos artigos 5º, inciso 5, 10, 34 da Constituição Federal, artigo 155, 171 do Código Penal, Código Penal Brasileiro, artigo 6º, inciso 6º, artigo 39, inciso 4, artigo 42, todos dos Códigos de Defesa do Consumidor, artigo 186, 927 e 935 do Código Civil, pelos fatos, fundamentos fidedignos de direito elencados a seguir abaixo. Os fatos, fundamentos fidedignos são os fatos verdadeiros que acontecem. Citei aqui um provérbio: o Espírito da verdade que o mundo não quer receber, porque não quer ver, nem não quer conhecer, vós o conheceis, porque Deus habita em vós e não deixa ocultar. No início você se dirige de forma respeitosa ao juiz e começa a narrar os fatos. Então, na narração dos fatos, você vai dizer o que aconteceu. Aqui no caso, o demandante a juíza, o demandante tal, e você se identifica de novo, demandante sempre na terceira pessoa, demandante João das Contas, juiz da apresentação, alegando que resolveu celebrar contrato de financiamento de casa própria com a demandada, você cita a empresa e não de consórcio. Fato esse não constatado de imediato por ocasião da assinatura do contrato por deficiência de acuidade visual, bem como de por ser semi-analfabeto. Inexplicavelmente, dias após assinar o contrato, constatou através de terceiro que no final do contrato constava o nome de outra comarca, quando na verdade o documento foi assinado na sede da empresa tal, se cita o nome da empresa, na comarca tal. Quer dizer, ele assinou um documento numa cidade e estava escrito no contrato o nome de outra cidade. Constatou também dias depois, através de terceiros, que se tratava de carta de crédito consórcio, e não de financiamento para aquisição de bem imóvel. Aí que está o detalhe: a pessoa ela faz a propaganda de você, você vai adquirir uma casa, sua casa própria, através do financiamento que nós vamos lhe dar, você vai pagar em suaves prestações, e não fala que é uma carta de crédito, que é um sorteio. Então você não tem um tempo estimado, diz, olha, você vai receber isso em tanto tempo, você vai ser sujeito a um sorteio, se você for sorteado, e muitas vezes esse sorteio nunca acontece, e esse consórcio simplesmente é um consórcio de fachada. Nesse caso aqui, foi prometido a ele um financiamento, e quando ele foi assinar, como ele não tinha leitura boa, tinha problema visual, e não leu também as cláusulas, não levou ninguém para assinar as cláusulas contratuais, ele foi
induzido a erro para assinar uma carta de crédito consórcio e nunca recebeu esse dinheiro. Vale ressaltar que o demandante, que é o autor, você, foi levado para conhecer a casa, até a casa ele foi levado para conhecer e não foi contemplado nem financiamento nem carta de crédito. Insatisfeito com uma tentativa de acordo, você tenta um acordo para receber, primeiramente você vai à empresa, olha, eu quero meu dinheiro de volta, que você prometeu não foi o que está acontecendo. Depois você tenta descobrir um grupo de WhatsApp de pessoas que já foram lesadas pela essa mesma empresa. E aí você pode criar até um nome para esses números de lesados, no caso aqui, enganados pela empresa tal. E essas pessoas que foram lesadas podem ser testemunhas. Você tem que ter duas testemunhas para fazer essa ação. Ao final da ação tem que ter as testemunhas. Então cada dois desse grupo de pessoas pode ser testemunha de outro. E assim vai. Aí você vai falar sobre a fundamentação fática jurídica. O que é isso? Vai falar sobre a lei. Aí você fala que o sistema de consórcio é regulamentado pela lei e tal. Entretanto, na verdade, não foi oferecida uma proposta de cotas de consórcio ao demandante, sim um financiamento de casa própria, mediante pagamento prévio. No caso aqui, foi prometido um financiamento, não um cartão de consórcio. Pode ser que eu prometa para você essas cotas de consórcio e no final esse consórcio nunca saia, saia essa carta de crédito. Então, o que acontece? Você tem que procurar ver, quando houver a propaganda, de qual empresa, se ela tem antecedentes criminais, procurar se informar com outras pessoas, para poder, depois de procurar a empresa para fechar qualquer tipo de negócio. Aí você vai discorrendo, falando, narrando o fato, que a vítima foi vítima de propaganda enganosa, que seria contemplada com financiamento em curto período e na verdade não foi. Aí você cita o artigo 15571, que é o estelionato, que é induzir, enganar a pessoa e subtrair quantia para si próprio, com prejuízo da pessoa. Ou seja, o estelionato é eu pegar o dinheiro seu, dizer para você que vou te devolver, que eu vou te dar em dobro e nunca honrar esse acordo. Então você cita esses artigos aqui, você vai acompanhando, citar que não houve má fé da sua parte, que houve má fé da empresa. Aí você cita o Código Consumidor no artigo 39, que é proibido, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços prevalecer-se da fraqueza e ignorância do consumidor, que é você tendo em vista a idade, saúde, conhecimento. Você cita isso aqui também. Afigura-se também, além da risão cabível, além da devolução do dinheiro, também cabe indenização por danos morais, porque você teve um dinheiro que você investiu e não viu ele de volta. Aí você cita o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura de forma ampla e genérica o direito de ressarcimento, mas também nos termos do artigo 6º, inciso 6, Código. Você coloca esses artigos aqui falando do Código Consumidor, defesa do consumidor e da Constituição Federal, que trata da indenização. Aí você fala mais um pouco sobre o assunto, que não cabe maiores considerações, porque está mais do que provado que você foi vítima de golpe. Você vai narrando, aí você cita também os artigos 186.997 do Código Civil, conferindo a reparação, que também fala de reparação de danos contra o patrimônio, intimidade, a honra. Fala também do artigo 15, incisos 5 e 6, que é as garantias de direitos individuais, e assim vai. Você vai falando o máximo que você puder dentro da lei. E depois você vai para um ponto importante, que é a inversão do ônus à prova. O que é isso? A inversão do ônus à prova, você vai colocar a empresa para provar que não te lesou, e não você. E isso você vai citar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade das pessoas jurídicas, a empresa é uma pessoa jurídica e prestador de serviço, é objetivo. O que é isso? Que a responsabilidade é direta dela. Quando ela fez o negócio com você, ela te enganou, a responsabilidade é dela, direta. Havendo que falar em culpa que pese presente com cara. Então, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados pelos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como de informações, no que é o caso, insuficiente ou inadequado, que a gente pode chamar de propaganda enganosa, sobre a fruição e risco. Aí você fala que não há nenhuma dúvida que a responsabilidade da empresa demandada é a empresa, que você fechou o contrato, é objetiva, e aí você vai para o pedido. No pedido, o que você vai pedir? Você também no artigo, na terceira pessoa, vai dizer, se dirigir ao juiz de forma respeitosa, insigne, respeitável juiz, insigne juiz magistrado, pelos supracitados fidedignos contornos fáticos. O que é isso, fidedignos contornos fáticos? Verdadeiras fatos,
retromencionados, esqueci aqui de um R, depois eu corrijo aqui, retromencionado é que é acima mencionado. Aliado ao fato de serem contabilizados 12 pessoas vítimas do mesmo golpe pela empresa, que nós vamos tirar o nome dela aqui. Tem empresa tal, aí você bota aqui, eu vou botar empresa tal. É que surge a condenação da demandada por decisão contratual acumulada de devolução de valor pago. Assim requer. Aí você vai dizer o que você quer. Aí você vai querer a condenação da empresa, aqui ó, condenação da empresa com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, condenação da empresa ao pagamento de indenização de cunho compensatório punitivo por danos morais causados, e você também vai pedir, além da condenação, a citação dela, que o oficial de justiça seja, vá à empresa para intimar ela do processo, e você pede também um ponto importante, a inversão do ônus da prova, como eu já falei, baseado nos termos do artigo 6, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, bem como de acordo com o artigo, aquele outro artigo lá que nós citamos acima. Você também vai colocar aqui com um pedido que você tentou de todas as formas um acordo e não conseguiu amigável, e que você propõe um acordo perante a justiça, para ver se eles estão dispostos a um acordo. Porque às vezes é melhor um mau acordo do que um acordo do que você esperar a justiça resolver, e pode demorar porque o cara não quer pagar e ele vai ser condenado e recorre e demora um certo tempo. Depois finaliza com esses dizeres aqui, protesta provar, e assim vai. E assim vai.